Você vai aprender física, eu garanto. Um raio luminoso monocromático, ao passar do ar índice de refração 1 para a água, reduz sua velocidade de 25%. O índice de refração absoluto da água para esse raio luminoso é de aproximadamente... Fera, dá uma lida com calma. Perceba que ele fala que no ar o índice de refração é igual a 1. Para isso acontecer, a velocidade da luz no ar tem que ser igual à velocidade da luz no vácuo, que é c. Então, quando a gente vai falar da água, N na água, o índice absoluto vai ser c sobre a velocidade da luz na água. Ora, ele está dizendo que a velocidade da luz na água é 25% menor do que no ar. E como o índice do ar é 1, eu já sei que a velocidade no ar é c. Então, essa velocidade da água vai ser c menos 25%, que é 0,25, vezes o próprio c. Então, quando eu vou calcular o índice absoluto da água, isso dá c sobre 1 inteiro menos 0,25 dá igual a 0,75. Então, a velocidade na água é de 0,75 vezes c. Eu tenho c em cima, eu posso simplificar com o c embaixo. 0,75 eu posso transformar numa fração. Em cima, quando eu simplifiquei, c dividido por c dá 1. E 0,75 eu posso escrever como 75 dividido por 100. Então, o índice de refração da água é o inverso de 75 sobre 100. O inverso de 75 sobre 100 é 100 dividido por 75. Tanto 100 quanto 75 são múltiplos de 25. Dividindo 100 por 25 dá 4, dividindo 75 por 25 dá 3. 4/3 é uma dízima periódica. É 1,3333333, só que como eu tenho uma aproximação e ele usa só uma casa decimal, quando eu vou para as alternativas, o valor mais próximo do índice de refração é 1,3. E qual é a alternativa que diz isso para a gente? A alternativa da letra B. B de boazinha, tranquila, quando a gente sabe o que fazer. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Em agosto de 1999, ocorreu o último eclipse solar total do século XX. Um estudante imaginou então uma forma de simular eclipses. Pensou em usar um balão esférico e opaco de 40 metros de diâmetro, que ocultaria o Sol quando seguro por uma corda a uma altura de 200 metros. Faria as observações, protegendo devidamente sua vista quando o centro do Sol e o centro do balão estivessem verticalmente colocados sobre ele, num dia de céu claro. Considere as afirmações abaixo em relação aos possíveis resultados dessa proposta. Caso as observações fossem realmente feitas, sabendo-se que a distância da Terra ao Sol é de 150 vezes 10 a sexta quilômetros e que o Sol tem um diâmetro de 0,75 vezes 10 a sexta quilômetros aproximadamente. Fera, se a gente considerar os raios vindo do Sol e aqui o balão como um obstáculo, a gente pode criar um cone de sombra a partir do obstáculo e aqui ser o ponto onde a pessoa está posicionada. Para que o balão possa cobrir o Sol completamente, o limite é quando no ponto onde está a pessoa estiver o vértice do cone.
Para qualquer distância menor do que essa, o ponto vai estar nessa região de sombra projetada e ele não veria nada do Sol. Então, qual seria o limite? Você pode perceber que aqui a gente tem um triângulo maior formando com o diâmetro do Sol e a distância do Sol à Terra, e aqui um triângulo menor usando o diâmetro do balão e a distância para a Terra. Então a gente pode falar, distância do Sol está para a altura máxima que o balão tem que estar do solo, assim como o diâmetro do Sol, vou chamar aqui diâmetro do Sol, está para essa distância aqui, que seria o diâmetro do balão. Então, é uma simples proporcionalidade. Lembrando que essa é a situação limite. Se eu aproximar o solo mais ainda do balão, ele vai ficar nessa região aqui, que é o do cone de sombra. Então, ele não veria o Sol para qualquer altura menor do que essa altura máxima. A distância do Sol está dito na questão como 150 vezes 10 a sexta, olha a unidade, quilômetros. A altura máxima é o que eu estou procurando. Aí eu tenho o diâmetro do Sol, a questão deu como 0,75 vezes 10 a sexta quilômetros. E o diâmetro do balão foi dado e vale 40, atenção agora, metros. Atenção, porque 10 a sexta quilômetros no numerador de um lado da equação, eu posso simplificar com 10 a sexta quilômetros do outro lado da equação. E aqui sobrou a unidade de metros, que é exatamente a unidade que eu vou usar aqui para que a gente tenha uma equação homogênea. Agora é só fazer produto dos meios é igual ao produto dos extremos, e eu tenho que 0,75 vezes a altura máxima que o balão pode estar é igual a 40 vezes 150. 40 vezes 150 é igual a 6.000. Então, o valor máximo que H pode ter é de 6.000 dividido por 0,75. Como eu tenho duas casas decimais, eu posso acrescentar 2 zeros aqui em cima. Então, eu tenho 3 zeros, ficaria com 5, seria 600.000, dividido por 75. Faz a conta, fera. 600 dividido por 75 dá 8. Então, a máxima altura para que o balão faça com que a pessoa esteja no cone de sombras é de 8.000 metros. Nossa! Então, se o balão tiver até 8.000 metros, ele ainda deixa um pontinho aqui onde o observador ficaria na sombra. Como o balão está muito mais baixo do que isso, está só a 200 metros, então se eu aproximar o solo, o objeto vai estar bem aqui, ó, na região do cone de sombra, o que significa que ele não vai ver nada do Sol. O balão ocultaria completamente o Sol. Isso então significa que a primeira proposição, que diz que o balão ocultaria o Sol, está correta. A 2 diz que o balão é pequeno demais, então está errado. E a 3 diz, o céu ficaria escuro para o estudante como se fosse noite. Atenção, isso não é verdade, porque embora o estudante não possa ver diretamente o Sol está iluminando tudo ao redor. Então, tudo fora do cone de sombra continuaria igual. Ele só não veria o Sol, mas o dia continuaria claro fora do cone de sombra. Logo, a única proposição verdadeira é a primeira, e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos.